para cima, Deus é a tua vontade, e vive sempre inseguro, sempre perdido, não sabe qual é a vontade de Deus, fica sempre perdido, sempre com uma sensação. O que é isso? É falta de palavra de Deus, é falta de visão de Deus, é falta de receber revelação de Deus, que nos dirija, que nos instrua, que venha guiar a nossa vida em direção ao futuro, para que possamos nos envolver cada dia mais com a obra do Senhor. Samuel era um jovem que vivia na casa de Deus. E mais aqui, versículo 2: certo dia, estando ele deitado num lugar costumado, ali está. Onde é que Samuel escolhia, irmãos, para viver? Onde é que Samuel escolheu para dormir, para repousar na sua cabeça? Irmãos, quando ele foi dado ao templo para viver naquele lugar, ele podia ter escolhido um aposento em algum lugar, poderia ter escolhido um quarto separado, longe do barulho, poderia ter escolhido uma outra casa um pouquinho mais remota, ainda dentro do terreno, para poder ficar ali tranquilo, poderia colocar sua rede em algum outro local, quem sabe mais fresco. Mas se você olhar o versículo 3: e tendo se deitado no templo do Senhor, em que estava a arca. Irmão, Samuel escolheu o lugar onde estava a arca do Senhor, e o lugar onde estava a arca do Senhor era o lugar mais interno do templo, era um local que as pessoas tinham medo de chegar. O sumo sacerdote, para entrar nesse local, para chegar perto desse local, diz a tradição que ele amarrava uma corda na cintura, porque se ele tivesse em pecado, ele tombava morto. E nas roupas dele tinha um sino, segundo a tradição, esses sinos faziam barulho, e quando aquele sino parava de fazer barulho, todo mundo ficava assustado e começava a puxar a corda. Deve ter morrido lá dentro, Deus deve ter fulminado esse sujeito. As pessoas tinham medo de entrar onde estava a arca do Senhor, e Samuel escolheu colocar ali a sua cama para dormir ao lado da arca do Senhor. Sabe o que simboliza a arca do Senhor? A presença mesma de Deus no seu povo. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, dentro da arca tinha um pote com maná, dentro da arca tinha a vara que Moisés havia feito vários milagres, e Arão havia feito os milagres diante de Faraó. Dentro da arca do Senhor estava a própria presença de Deus, era um símbolo da presença de Deus. E ele escolhia dormir aí, nesse ambiente, porque ele queria estar próximo da presença mesma do Senhor nosso Deus. Mas se você continua lendo a história, você vai ver que, embora esse servo de Deus, embora esse menino com todas essas qualidades, ele ainda não conhecia a voz de Deus. Versículo 7: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Não é o tempo de igreja que faz da gente mais próximo de Deus, não é quanto a gente prega que faz a gente ficar mais perto de Deus, não é simplesmente quanto a gente ora que faz a gente ficar perto de Deus, não é quanto você jejua que faz você ficar perto. Não tem fórmula para ficar perto de Deus. Não adianta trazer uma cama e colocar dentro da igreja, nem assim a gente fica mais perto de Deus. Não existe uma fórmula, uma receita que eu possa te dar e dizer: assim seguramente você vai ficar perto de Deus. Não é fórmula. Deus não é uma coisa da qual você possa se apropriar. Deus se revela como pessoa, e com pessoas você precisa se relacionar, com pessoas você precisa abrir o coração, com pessoas você precisa querer estar perto, com pessoas você precisa se apaixonar e estar carinhosamente próximo dessa pessoa. Deus quer relacionamento com os seus filhos, Deus quer presença constante com os seus filhos, Deus quer ser ouvido pelos seus filhos, e Ele quer ouvir os seus filhos falarem com Ele. É preciso relacionamento pessoal com Deus. Samuel gostava de estar na casa de Deus, Samuel gostava de estar ao lado da arca de Deus, mas ele não conseguia avançar nesse relacionamento, porque ele estava preso nas figuras, estava preso naquilo que aquilo representava para ele. Mas então, um certo dia, diz o Senhor, versículo 4: o Senhor chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E eu gosto muito dessa resposta de Samuel, porque é uma resposta pronta, é uma resposta imediata, não é uma resposta que diz: Senhor, daqui a pouco. Se você ler o versículo 3: e tendo ele deitado no templo onde estava a arca do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada de Deus é aquele candelabro, aquele candeeiro que a gente vê em várias figuras, em vários desenhos. Ali tinha mais ou menos 7 lâmpadas, uma lâmpada central e mais 3 em cada lado. E essas lâmpadas
serviam para iluminar aquele ambiente, porque como era uma casa fechada, um quarto, um templo, e ali naquele local onde estava a arca, ainda mais escuro, mais escondido, naquele lugar não tinha luz externa, precisava de uma iluminação para que as pessoas pudessem caminhar e estar naquele ambiente. Então às 6 horas da noite, quando descia a escuridão, a noite sobre o deserto, eles acendiam aquele candeeiro, aquele candelabro, e ele iluminava aquele ambiente. Quando o sol amanhecia, quando levantava o sol, 5, 6 horas da manhã, então eles apagavam aquelas lâmpadas, porque agora o sol trazia iluminação e eles podiam continuar fazendo as suas coisas ali naquele ambiente. Portanto, a lâmpada de Deus ficava acesa durante a noite. E o texto diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, isso era de manhãzinho, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, estava muito próximo de ir lá e apagar aquelas lâmpadas, porque quando levantava o sol não precisava mais daquela lâmpada. Portanto, o que quer dizer 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para quem está dormindo? Pense você no que significa às 4 horas da manhã para você recostado lá na sua cama. O que significa esse momento? É um momento onde a gente está mais tomado pelo sono. É no momento onde nós estamos de fato arrebatados. A gente está apagado nesse momento. Mas foi justamente nesse momento de maior entrega ao descanso que a voz de Deus se manifestou. E quando Deus lhe chama Samuel, imediatamente ele interrompe o seu descanso e diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, dormir é coisa boa. Dormir é saúde. Dormir é uma necessidade. Mas vai chegar tempo, diz a Bíblia, que nós vamos precisar pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Vai chegar um momento onde a gente não vai poder esperar o curso normal das coisas. Há uma urgência de se anunciar o Evangelho e a gente não se pode dar o luxo de ficar descansando. Existem pessoas que dependem de ouvir a boa notícia do Evangelho. Existem pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de uma palavra de carinho. Existem pessoas que necessitam de uma visita, necessitam de um abraço, necessitam ser levantadas pelo poder do Evangelho, e nós somos esse canal de bênção para essa família. Aleluia. A gente acha que é o pastor quem está chamando. A gente acha que é o presidente da nossa cidade quem está chamando. A gente acha que é a presidente do centro de oração quem está chamando a gente. E a gente corre, então, quem está precisando, quem é para fazer? E a gente começa a fazer uma série de coisas. Muita boa vontade, irmãos. Só que o que acontece? No final do ano, nós chegamos com um grupo de pessoas cansadas de tanto trabalhar durante os cultos e durante as rotinas da igreja. Chega no final do ano, nós temos pessoas esgotadas, que às vezes não ouvem o culto, não escutam os hinos, não ouvem as mensagens, não é alimentado, não participa da comunhão da igreja. Chega no final do ano, essas pessoas estão cansadas, espiritualmente estão com fome. Enquanto boa parte da igreja continua dizendo amém, amém, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça a missão, que o Senhor faz isso, que o Senhor faz aquilo. Irmãos, Deus não nos chamou para ativismo, Deus não nos chamou para fazer coisas, Deus não nos chamou para nos movermos em departamentos e em coisas, em ativismo. Ele nos chamou para fazer a vontade dEle, e nós precisamos entender a voz de Deus. Nós precisamos saber quando é Deus que está falando conosco, irmãos. Não é um departamento que está te chamando, não é a igreja local que está te chamando. Você tem que entender que é o próprio Deus que está comissionando, que está chamando o seu coração, dizendo: eu tenho uma grande obra para ti. Aleluia. Tem um missionário que realizou uma obra tremenda, William Carey, também conhecido como Guilherme Carey. E esse missionário trabalhou na Índia, e o lema dele era: peça grandes coisas para Deus, mas faça grandes coisas para Deus. E esse lema é muito interessante, porque às vezes a gente espera grandes coisas de Deus e faz pequenas coisas para Deus. A gente tem que começar a mudar o nosso lema. Se eu estou esperando grandes coisas de Deus, eu preciso entregar-me completamente para Deus. São grandes coisas que Deus está esperando de você. Deus está esperando uma oferta gorda. Deus está esperando a sua vida. Deus está esperando você como pessoa, como entrega para Ele. Eu gosto de pensar que
que na época do Antigo Testamento, quando o povo de Deus vivia sobre a lei, eles tinham um rigor, eles tinham uma fórmula, eles tinham uma tabela de cumprir. Enquanto lei, eles tinham que dar o dízimo, 10%. No tempo da graça, a gente não está mais obrigado a dar o dízimo. Pastores, fica com calma, já vou chegar lá. Calma aí, pastores. Já vou chegar lá. No tempo da graça, não resolve dar o dízimo. Porque se a gente fica só no 10%, a gente está devendo a um povo que fazia aquilo por formalidade, por obrigação legal. O dízimo representava para eles uma espécie de imposto, porque a nação era um estado onde religião e política estavam casados. Então todo judeu era também membro de uma nação. Todo religioso era também cidadão de um país. Quando ele, enquanto cidadão, entregava o seu dízimo, é como se ele estivesse entregando os seus impostos, seu imposto. Nós não vivemos no tempo da lei. No tempo da graça, dar 10% não resolve. No tempo da graça, se você não entregar 100%, você está devendo para Deus. As pessoas que dão 10% e folgam, não, agora eu cumpri minha parte, ainda não entendeu o espírito da graça. A graça não é dizer para você, faça o que você quiser. A graça não é voltar ao tempo da lei. Só para provocar um pouquinho a cabeça de vocês, né? Mas eu já volto. Hein? Deus espera grandes coisas de nós. Não é para a gente continuar com as nossas moedas, com as nossas trocas, com as nossas coisinhas, com as nossas pontinhas. Quando a gente quer comprar um celular novo, a gente espreme o orçamento todinho para poder comprar um celular novo. Quando a gente quer comprar um carro, a gente tira até o dinheiro que não tem para poder comprar o carro. E quando é para dar oferta, a gente dá do que sobra. O nome disso é esmola. Escuteu glória a Deus? Glória a Deus! Oh, Jesus, abençoe essa obra. Nós precisamos aprender a colocar o nosso coração nas coisas. Aprender a fazer as coisas não como uma atividade, mas a fazer as coisas como uma expressão de quem nós somos. Que os nossos atos, que a nossa atitude expresse quem a gente é. Que o nosso cântico expresse o que eu sinto no meu ser. Que a minha oferta expresse a gratidão que eu tenho dentro de mim por tudo aquilo que Deus fez na minha vida e por tudo aquilo que eu espero que Deus vai fazer na vida das pessoas que estão aqui. É um gesto de louvor e gratidão a Deus. E a gente não pode se contentar em fazer aquilo que simplesmente se fazia por rigor legal, por rigor da lei. Nós somos chamados para entregar quem nós somos. Por isso que a grande comissão foi: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, anuncie para todo mundo. Em nenhum momento Jesus disse: entregue o dízimo corretamente. Se você não entregar 100%, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Se você não colocar a sua casa à disposição de Deus, à disposição das pessoas, se você não for hospitaleiro, se você não acolher as pessoas na sua casa, se você não colocar a sua despensa à disposição dos seus vizinhos, aquele que precisa, se você não colocar o seu carro à disposição das pessoas que precisam de uma carona, que precisam de uma ajuda, se você não colocar o seu patrimônio à disposição das pessoas, nós não seremos missionários no modelo que Jesus esperava. É o 100% que a gente entrega. É a nossa vida que a gente tem que entregar para o Senhor. Quando recebe essa orientação de Eli, só agora Eli, depois de 3, 4 vezes que Samuel retorna a ele, é que Eli foi entender: olha, eu acho que é Deus que está te chamando. Meu filho, volta para lá. Vou ver versículo 9. Volta. E se você ouvir novamente essa voz, diga para ele: fala, Senhor, porque eu estou te ouvindo. Fala, Senhor, porque eu estou disposto a te obedecer. Fala, Senhor, porque eu estou aqui à disposição do teu chamado. E diz a Bíblia que pela 4ª, 5ª vez a palavra de Deus voltou com Samuel. Já está amanhecendo o dia, irmãos. Veja que Samuel não deitou, não foi dormir. Samuel continuou deitado, quem sabe deitado, mas sempre: eu quero ouvir essa voz de novo. Eu quero ter uma relação. Eu quero conhecer mais desse chamado. Eu quero saber mais de quem é que está me chamando. E ele agora disposto, quem sabe até em vigília diante do Senhor, ele vai então se dedicar para ouvir a voz de Deus. E Deus aparece para ele e fala e promete, traz revelação, traz visão, faz tudo aquilo que o versículo 1 dizia que era escasso. Faz tudo aquilo que o versículo 1 havia dito que não acontecia mais. Veio palavra de Deus,
afetava tudo o que ia acontecer com aquela nação, com aquele povo. Deus quer fazer maravilhas em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo, mas para Deus agir, Ele está chamando, e você não pode achar que é o pastor que está chamando, que é o presidente da cidade que está chamando, mas é o próprio Deus que está te chamando para fazer uma grande obra. É o Senhor que está te chamando. Você, sim, você é um missionário. Se Samuel quisesse olhar para dentro dele e dizer, mas eu sou uma criança, eu tenho 7 anos, eu tenho 8 anos, eu tenho 15 anos, ou então outro vai dizer, mas eu já tenho 75 anos, eu já tenho 80 anos. A idade não é desculpa para a gente não assumir a responsabilidade diante do Senhor. Eu só tenho 6 meses na igreja. Você é a pessoa que Deus está esperando para realizar uma grande obra. Diga sim ao Senhor, tal como Samuel, diga, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo, a tua serva está ouvindo, Senhor. Eu estou entendendo o teu chamado, eu quero fazer a tua obra. E fazer a obra de Deus necessariamente não precisa mudar de país, não precisa mudar de estado. Fazer a obra de Deus, quem sabe, é você visitar uma pessoa, visitar o seu vizinho, irmãos. Pode até parecer uma coisa estranha de se falar, mas a gente visita muito pouco nossos vizinhos. Às vezes a gente vai no vizinho só para pedir açúcar, às vezes vai no vizinho só para pedir alguma coisa específica. Nós não temos mais relacionamentos. Depois que chegou a tecnologia, com rádio, TV, internet, as pessoas vivem no seu mundinho. Ninguém mais se conecta. Nem na sala das casas mais as pessoas se conversam. Nem na sala de jantar as pessoas conversam. Cada um no celular, no seu smartphone ali, digitando, falando coisas. Perdemos o contato. E a gente precisa voltar a se comunicar como pessoas, como gente. Voltar a frequentar a casa do seu vizinho, conversar com ele, respeitar essa pessoa, ouvir essa pessoa. Ela está precisando ser ouvida. E é nessas oportunidades que você vai poder dizer o quanto Deus faz a diferença na sua vida, o quanto o Evangelho transformou o seu coração. São nesses encontros que a gente vai dar testemunho da salvação de Deus em nós, que nós possamos dizer ao Senhor, fale, Senhor, porque eu estou ouvindo a tua voz, eu estou disposto para atender o teu chamado. Você, irmão e irmã, você jovem, você criança que me ouve nessa noite, todos nós temos um chamado diante do Senhor. Não existe uma pessoa sequer aqui nesse local que não tenha recebido um chamado de Deus. Porque o chamado missionário, irmãos, não é um chamado para passar fome. Às vezes a gente projetou isso, ao longo do tempo a gente imaginou que o chamado missionário é um chamado para umas poucas pessoas que foram chamadas para poder passar fome, para poder passar necessidade, para poder passar situações de carência, e a gente sempre pensa em missão como algo muito difícil. A missão é para todos nós. A missão é assumir o discipulado de Jesus. A palavra testemunha na Bíblia, lá no grego, é martírio. É daí que vem a palavra mártir. Toda pessoa que se diz uma testemunha de Jesus, ela precisa encarnar na sua vida a dimensão do martírio. Isso é, nós somos mártires. Paulo dizia, já fomos crucificados com Cristo e agora nos interessa ver a glória de Deus se manifestando. Aleluia. Não mais vivemos nós, irmãos, mas Cristo está vivo em nós, Cristo se manifesta em nós, e a salvação de Deus resplandece ao mundo a partir da nossa vida. Que nós possamos dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a ouvir a tua voz. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ter sonhos, eu quero ter visões, eu quero ter palavra profética, eu quero ter um conselho, eu quero ter uma mão amiga, eu quero ter um sorriso para a pessoa do meu lado, eu quero ser aquela pessoa que vai levar uma compra para ele, eu quero ser aquela pessoa que vai fazer a diferença na vida do meu vizinho, da minha vizinha. Eu quero ser esse missionário que o Senhor está chamando nesses últimos dias, e Deus vai usá-lo poderosamente para a glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe. Fique de pé, vamos orar com o Senhor nesse momento. Amado Deus e querido Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e nós reconhecemos, Deus, que o Senhor tem nos chamado de diferentes maneiras. A tua voz tem vindo, Senhor. Quem sabe nós estávamos dormindo, quem sabe nós estávamos cantando, quem sabe nós estávamos nos cultos, quem sabe estávamos fazendo tanta coisa, Deus, e não temos conseguido discernir a tua voz. Mas, Senhor, fala conosco mais uma vez, venha ao nosso encontro novamente. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos assumir o nosso chamado diante do Senhor. Fale conosco, Pai, queremos fazer a tua obra. Fale conosco, Deus, queremos ser úteis para que mais vidas
transformadas pelo poder do Evangelho. Glorifica-te, Senhor, através das nossas vidas, que o mundo creia que o Senhor, ó Deus, veio a esse mundo para salvar, para libertar, para transformar, para libertar os cativos, para transformar vidas, que o mundo creia que isso é possível, olhando para as nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser testemunhas vivas da transformação do Evangelho de Jesus Cristo. Glorifica-te, Senhor, através das nossas vidas. Essa é a nossa oração, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.